Esdras, capítulo de número 2. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Nós já falamos que Zorobabel significa semente de Babel ou filho de Babel, filho da confusão. E nós também abordamos aquele sentido. Quando nós verificamos o ser de Bazar, o Zorobabel some. Quando aparece Zorobabel, some o ser de Bazar e assim vice-versa. Capítulo 2, verso 1 diz: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, para a sua casa, quer dizer, para os seus termos, os quais vieram com Zorobabel, como nós falamos. Zorobabel era filho de Salatiel, que era neto de Joaquim, que também é chamado de Jeconias ou Conias. Então esse Zorobabel, ele foi o líder. E o segundo depois dele foi Jesua. Jesua é o mesmo que Josué. Ele era o sumo sacerdote. Não confundir esse Josué aqui com aquele da terra de Canaã. Não tem nada a ver, aquele já morreu há muito tempo. Só tem a poeira dele a essa altura do campeonato. Também fala aqui de Neemias, não tem nada a ver com Neemias lá da muralha, não tem a ver, é outro. Seraías, Reelaías, Mardoqueu, também não tem nada a ver com aquele Mardoqueu da rainha Esté, é outra situação. Bissam, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Aí vem, 2 pontos. Os filhos de Parós, 2.172. Bom, parou aqui um pouquinho para a gente analisar. Depois eu vou pegar uma reta e nós vamos falar das genealogias. Mas na verdade é o seguinte: capítulo 1 tem uma ordem de Ciro, um decreto para a reconstrução do templo. E essa turma vem, sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel é o governador, porque ele era da linhagem real. Então ele vai ser o governador da terra também, o responsável. E o segundo dele é o Jesua. Então sempre você tem o príncipe e o sacerdote. Por que o príncipe? Porque não existe mais rei. Se tivesse rei, seria o rei e o sacerdote. No caso aqui, não. Então você tem o príncipe, que seria o rei, e o sacerdote. Um cuida da área administrativa, a área política, e o outro da área sacerdotal. Então aqui segue-se uma grande lista dos que na verdade vieram na primeira turma. Verso de número 4 diz assim: os filhos de Cefatias, 362, os filhos de Ará, 775, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zato, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Até, de Ezequias, 98, os filhos de Bessai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Razum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os filhos de Netofa, 56, os homens de Anatote, 128, lembrando que Anatote era a cidade dos Jeremias, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriat-Arim, Sefir e Beerote, 743, os filhos de Ramá e Gibeá, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Harim, 320, os filhos de Lod, Hadide e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3.630, os sacerdotes, 2 pontos, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Vamos entender, parar um pouquinho aqui, a leitura ela está corrida, você percebeu.
E quando você lê genealogia, a pessoa geralmente fala, pô, mas isso aqui não precisa, um dia precisa sim. Nós não podemos tirar nada daquilo que Deus colocou nas Escrituras. Então a verdade é, você percebe que aqui o número dos homens que voltaram a Israel, eles são distribuídos por várias cidades, já percebeu? Várias cidades. Então a distribuição era feita dentro das casas genealógicas. Dentro das casas genealógicas. Porque quando você fala, tornaram a Jerusalém e a Judá, qual é a demanda? Nem todos habitaram em Jerusalém. Os que habitaram em Jerusalém, os que eram aqueles que se faziam direito por serem de famílias que possuíram suas habitações justamente em Jerusalém. Mas você tem um povoamento de todo o território de Judá, inclusive algumas cidades aqui, e você já percebeu que dizem respeito às fronteiras, como no caso de Betel, Anatote, cidades que eram dos benjamitas. Por quê? Benjamim ficou acoplada a Judá. E junto com Benjamim e a Judá também, ficou quem? Ficou justamente os sacerdotes. Por isso que a partir do versículo, ou melhor, os levitas. Por isso que a partir do 36 vem a relação dos sacerdotes, e começando por Jesua, e fala 973, 37, e os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Harim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua e Gadmiel, dos filhos de Rodavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, por todos, 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa, os filhos de Tabaote. Sempre que fala netineu, você sabe que é aquele grupo que prestava serviço no templo e ajudavam os levitas. Eles foram imigrantes convertidos ao judaísmo. Lembra? Lá na época de Salomão teve muito disso. Então sempre que fala dos netineus, você sabe que eram grupos prosélitos, imigrantes convertidos ao judaísmo. Agora percebem, mesmo sendo imigrantes e estrangeiros, foram para o cativeiro, voltaram, e Deus os inclui na genealogia e na reintegração de terra, reintegração em posse de terra. 44. Os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaal, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Pesai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Haru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nessi, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel. Você percebe a quantidade de famílias relatadas. Os filhos de Cefati, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete e Razebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão. 392, como eu falei, e são homens estrangeiros, de linhagem estrangeira, são prosélitos, são convertidos, e todos eram servos de Salomão e exerceram o ministério na época dele. Isso quer dizer que já era uma prefiguração, você compreende isso? Quando Deus, na verdade, ele mostrava que os que retornavam do cativeiro traziam um povo misto, já apontava para a incorporação da igreja no sistema patriarcal, no sistema israelita. E ali você percebe, através desses estrangeiros, que voltam e possuem suas herdades. 59. Também estes subiram de Telmelá,
de Tel-Harse, de Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado do seu nome. Aquela questão do Barzilai, era amigo de Davi, que ajudou Davi durante a fuga, isso lá atrás, na época que Davi estava sendo perseguido pelo filho Absalão, e por aí vai. 62, estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Veja bem, muitos que voltaram não tinham seus nomes preservados nas relações. O que acontece? Ou melhor, o que aconteceu? Eles não foram recebidos no ofício sacerdotal. Foram considerados imundos, ou seja, inaptos para exercerem cargos ligados ao sistema sacerdotal. Agora veja bem, aqui no versículo 63, começa dizendo assim: e o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com o Urim e com o Tumim. Primeiro, quem é o Tirsata? A palavra Tirsata significa governador. Então o Tirsata aqui no caso é o governador, e o governador vem a ser Zorobabel, que na outra forma é o Sesbazar. Aí quando você avança, diz que ele não permitiu que ninguém se envolvesse com o sacerdócio antes que houvesse sacerdote com o Urim e com o Tumim. O Urim e o Tumim eram as pedras de consulta, aquelas pedras que eram utilizadas para consultar a Deus, que ficava no peitoral do sumo sacerdote, que no caso aqui é o Jesua. Só que ele falou que enquanto o sacerdote não tivesse tomado posse, não tivessem feito os rituais apropriados, então que na verdade ninguém comesse das coisas que eram dos sacrifícios. Primeiramente, deveria ser feito toda aquela ordem eclesiástica, digamos assim, que foi criada para ele, porque quando fala eclesiástica é ligada à igreja, né? Então ali na verdade é uma aplicação. Teria que ser o elemento sacerdote e os sacerdotes totalmente purificados dentro de um ritual que era apropriado. Por isso que fala, até que houvesse sacerdotes com Urim e com o Tumim, ou seja, plenamente restituído às suas atribuições sacerdotais da forma padronizada pelo Senhor na sua lei. E esse sua com S maiúsculo. 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Quando fala fora os servos, aqueles que vieram com os judeus, que na verdade eram servos deles. Então quer dizer, veio essa gente, mais uma outra quantidade de pessoas. 66. Os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para afundarem no seu lugar. Olha aqui, você percebe que veio uma grande quantidade de pessoas, voltaram os netineus, que eram estrangeiros prosélitos, voltou aqui também uma grande quantidade de servos e servas, que na verdade eram estrangeiros. Aí vem uma relação de cavalos, de animais, de camelos, jumentos, etc. E no 68, quando fala assim, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas à casa do Senhor. Quer dizer, além do que já tinha sido designado pelo rei, pelo imperador Ciro, e mais do que já tinha sido doado, ainda vieram os cabeças dos pais e doaram mais ainda. Por que isso? Porque eles, no período de Babilônia, a maioria, para não dizer a totalidade, alcançou vários cargos de posições privilegiados, e eles tinham uma excelente condição financeira. Mas quando a gente fala de cativeiro, a pessoa acha que cativeiro estava todo mundo pobre, paupérrimo. Não, cativeiro eles tiveram vida também, como na verdade o cativeiro funciona até hoje para eles.
e eles estão muito bem de vida, espalhados aí pelo mundo. 69. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra, em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais. Olha, eles tiveram a disponibilidade de darem com o coração inteiro aberto. 70. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Então, na verdade, veja, aqui fala sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus, todos distribuídos. O que eu quero ler esse 70 aqui? Porque aqui desmistifica, ou seja, tira aquela mistificação que é feita em cima do levita cantor. Aqui diferencia bem sacerdote, levita, cantor, porteiro, netineu. Então são classes divididas dentro de um mesmo grupo. Então, na verdade, nós devemos trabalhar da forma correta, que é a forma bíblica. Então, isso aqui foi livro de Esdras, capítulo de número 2.